Curte histórias de arrepiar? Descubra o terror clássico de A Hora do Lobisomem, de Stephen King. Uma leitura intensa e inesquecível. Adquira o seu pelo link na descrição e mergulhe nessa aventura sombria. Olá, muito boa noite. Meu nome é Leandro e o que vou contar aconteceu no ano de 1980. Eu tinha 20 anos na época. Sempre fui alguém tranquilo, do tipo que evita confusão. Nunca puxei briga com ninguém e por isso era bem visto na minha cidadezinha. Apesar disso, não significa que não exista gente com inveja ou rancor sem motivo. Mas enfim, essa história não é sobre isso. Era uma noite como outra qualquer. E eu tinha combinado com meu amigo José de fazermos uma caçada. A ideia era simples: abater um ou dois animais, pescar uns peixes e preparar um almoço para as nossas famílias no dia seguinte. José e eu éramos bem próximos, quase como irmãos. A gente sempre se ajudava, dividia histórias e compartilhava momentos como esses. Cheguei ao ponto de encontro, uma loja de equipamentos que ficava na entrada da cidade. Lá estava José, terminando de pegar umas redes novas, já que as nossas tinham rasgado durante a última pescaria. Me aproximei devagar e chamei: José. Ele se virou com aquele sorriso largo que só ele tinha. Leandro, e aí, meu irmão? Nós nos cumprimentamos com um aperto de mão firme e um abraço, como de costume. Depois disso, colocamos nossas coisas na traseira da caminhonete dele e seguimos viagem até a floresta. A noite estava fria e a escuridão parecia mais densa do que o normal, mas nada disso nos incomodava. Era quase uma tradição para nós. Quando chegamos ao nosso destino, pegamos nossos equipamentos e nos embrenhamos mata adentro. A caça foi rápida. Abati um cervo, enquanto José conseguiu alguns pássaros. Já tínhamos o suficiente, então partimos para o rio ali perto, onde pretendíamos pescar os peixes que faltavam. Montamos as varas e estendemos as redes na água, mesmo achando que não seria necessário. O tempo passou rápido e, de repente, já era meia-noite. O silêncio da floresta era quase absoluto, quebrado apenas pelo som da água corrente e dos grilos. Foi então que comecei a sentir algo estranho, uma sensação desconfortável. Era como se algo, ou alguém, estivesse nos observando. Um arrepio subiu pela minha espinha e os pelos do meu braço se eriçaram. Olhei ao redor, tentando identificar o que estava causando aquele incômodo, mas não vi nada. Mesmo assim, o peso daquela presença parecia cada vez mais próximo. Olhei para José, mas ele parecia tranquilo, focado em ajeitar as redes. Resolvi ignorar e voltei a atenção para a pesca. Porém, aquele desconforto só aumentava, como se algo estivesse se escondendo nas sombras, esperando o momento certo para se revelar. Mais uns 30 minutos se passaram e nada de peixe. A paciência já tinha ido embora junto com o silêncio da noite. Eu virei para José e falei: Ei, José, bora para casa. Não vamos pegar nada aqui e já está tarde. Se precisar, compramos uns peixes na manhã seguinte. José, meio relutante, olhou para a água como se esperasse que algo milagroso surgisse, mas acabou concordando com um aceno. Tá certo, vamos embora. A gente se levantou e começou a recolher as redes, mas foi aí que aconteceu. O som veio primeiro, um barulho estranho que parecia um grunhido, algo entre um gemido humano e o rugido de um animal. O som reverberava no ar, gelando meu sangue. Antes que conseguíssemos entender o que era, ouvimos passos pesados vindo da mata, quebrando galhos como se fosse uma criatura enorme. Eu e José ficamos paralisados por alguns segundos. Aquilo não era um animal comum. E então vimos, no meio da escuridão, um par de olhos vermelhos brilhava como brasas ardentes. Eles nos encaravam com uma intensidade que fazia o tempo parecer parar. O que quer que fosse começou a se revelar. Primeiro, os contornos de um corpo peludo e negro, maior do que qualquer coisa que eu já tinha visto. Depois, veio o detalhe que nos deixou congelados. Aquela coisa ficou de pé, como gente. Tinha mais de 2 metros de altura, talvez mais. Seus braços eram desproporcionais, longos, com dedos que terminavam em garras afiadas como lâminas. O rosto parecia o de um cachorro ou um lobo, com um focinho alongado e uma boca cheia de dentes afiados, prontos para rasgar qualquer coisa.
Suas pernas viradas para trás davam um aspecto ainda mais assustador. O monstro rosnou, mostrando os dentes, e começou a se aproximar lentamente. José estava tão pálido que mal conseguia respirar, mas conseguiu sussurrar: "Isso é um lobisomem, Leandro." Minha mente disparou e meu coração parecia que ia sair pela boca. O lobisomem avançava. Cada passo dele fazia o chão parecer vibrar. Foi então que tive uma ideia no desespero. "Joga a rede nele." Sem pensar duas vezes, eu e José lançamos as redes que tínhamos sobre o monstro. Elas se enrolaram ao redor do corpo dele, e o bicho começou a se debater furiosamente, soltando rosnados que mais pareciam trovões. Aproveitamos a chance e pulamos na água. Não queríamos arriscar ficar ali por mais um segundo. A corrente, gelada do rio, nos engoliu, mas era o único caminho para tentar escapar. Quando emergi, vi o lobisomem, finalmente se livrando das redes. Ele correu para a beira do rio com uma velocidade assustadora, mas, para nossa sorte, parou ao chegar na margem. Ficou ali, nos encarando com olhos flamejantes, rosnando de raiva. Muito provavelmente, como suas pernas eram desproporcionais, ele não podia entrar na água. Nadamos para longe o mais rápido que podíamos, enquanto o rugido do monstro ecoava na noite. Sobrevivemos àquele monstro,